A jornada dos apóstolos, como morreram os homens que seguiram Jesus. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Planeta Desconhecido. Eu sou o Luiz Carlos Avelar e estou aqui para explorar os mistérios, curiosidades e maravilhas do nosso mundo e além. Se você gosta de descobrir coisas incríveis e quer fazer parte dessa jornada, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. Vocês são a força que nos impulsiona a continuar desbravando o desconhecido. Vamos começar! Número 1. A morte do apóstolo Pedro. Um testemunho de fé e humildade. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, enfrentou uma morte marcante. A Bíblia não detalha sua morte, mas a tradição cristã antiga relata que ele foi martirizado em Roma durante a perseguição liderada por Nero, possivelmente em 65 d.C. O próprio Jesus havia profetizado a Pedro sobre sua morte. Após a ressurreição, Jesus disse a Pedro: quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Essas palavras indicavam o martírio que Pedro enfrentaria. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado em Roma, mas com um gesto de humildade, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, considerando-se indigno de morrer da mesma forma que seu mestre. Assim, ele glorificou a Deus até o fim. A história de Pedro é um lembrete de como a fé e a transformação podem moldar vidas. Número 2. A jornada de André, o crucificado em formato de X. André, o primeiro apóstolo chamado por Jesus, trilhou uma jornada de coragem e fé. Sua história é marcada por um martírio singular, da crucificação em formato de X, e segundo a tradição, André encontrou seu fim na Grécia, onde foi crucificado em uma cruz em formato de X. Esse símbolo ficou conhecido como a Cruz de Santo André. Antes de enfrentar a crucificação, André passou por uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado. A imagem de André amarrado à cruz em formato de X permanece como um testemunho de sua fé inabalável. Número 3. A jornada de João, do discípulo amado. João, o discípulo mais jovem e amado por Jesus, trilhou uma jornada de fé e coragem. Sua história é repleta de detalhes históricos e espirituais, de intimidade com Jesus, e João tinha uma relação especial com o Mestre, sendo mencionado como aquele a quem Jesus amava, ou João capítulo 11, versículo 3 a 5. Ele estava presente na última ceia, refletindo proximidade e honra. Escritor sagrado, João é o autor do quarto evangelho, onde registrou os ensinamentos e milagres de Jesus. Além disso, escreveu as epístolas de João e o Apocalipse, revelando visões apocalípticas e proféticas. Sobrevivendo ao óleo fervente, a tradição diz que João foi lançado em óleo fervente, mas sobreviveu miraculosamente. Esse evento fortaleceu sua fé e testemunho. Visões do Apocalipse. João recebeu visões extraordinárias na ilha de Patmos, registrando o livro do Apocalipse. Suas palavras inspiram esperança e revelam o plano divino para o futuro. João, o discípulo amado, nos ensina sobre amor, perseverança e visões espirituais. Número 4. A jornada de Tiago, o filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu, trilhou uma jornada de fé e sacrifício. Embora a Bíblia não detalhe sua morte, a tradição cristã nos oferece vislumbres emocionantes. O primeiro mártir dos apóstolos, e Tiago foi o primeiro dos apóstolos a enfrentar o martírio. Por ordem do rei Herodes Agripa I, ele foi executado a fio de espada, provavelmente decapitado, por volta de 44 d.C., a coragem do discípulo, Tiago, irmão de João, compartilhou momentos intensos com Jesus. Ele testemunhou milagres, ouviu ensinamentos, por fim, deu sua vida pela fé. A mensagem silenciosa de sua morte ecoa como um lembrete de que a fé transcende a própria existência. Tiago, o filho de Zebedeu, deixou um legado de coragem e devoção. Que sua história inspire a todos nós a seguir com coragem e confiança. Número 5. A jornada de Filipe. O missionário Filipe, um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, dedicou sua vida à pregação do Evangelho. Sua história é marcada por fé, coragem e sacrifício. Chamado para a missão, Filipe foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus.
Ele testemunhou milagres e ouviu os ensinamentos do Mestre durante 3 anos de convivência. Missão na Ásia Menor, em Filipe-se. Tornou um missionário incansável, levando a mensagem de Cristo a regiões como a Ásia Menor, atual Turquia. Sua paixão pela evangelização inspirou muitos a conhecerem Jesus. Martírio, de não se sabe, exatamente, como ou quando Filipe morreu. Mas o mais provável é que tenha sido crucificado em Gerápolis, no tempo do imperador Domiciano, talvez Trajano, aos 87 anos. A vida de Filipe nos ensina sobre a importância da missão e da humildade diante de Deus. Número 6. A jornada de Bartolomeu. O homem sem engano Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus Cristo. Sua vida é marcada por fé inabalável e sacrifício, chamado para a missão. Bartolomeu, filho de Talmai, vivia em Caná da Galileia. Ele se tornou um missionário na Armênia, levando a mensagem de Cristo a terras distantes. Homem sem engano, Jesus, o chamou de homem sem engano, de João capítulo 1, versículo 47, destacando sua confiabilidade e sinceridade. Mesmo com dúvidas, Bartolomeu foi escolhido para ser discípulo. Martírio, Bartolomeu enfrentou perseguições. Segundo a tradição, ele foi esfolado vivo e, em seguida, decapitado por sua fé. Seu testemunho ecoa como um exemplo de coragem e compromisso com o Evangelho, que a história de Bartolomeu inspire a todos nós a seguir com fidelidade e dedicação. Número 7. A jornada de Mateus, o cobrador de impostos. Mateus, também conhecido como Levi, foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus Cristo. Sua história é marcada por transformação, fé e sacrifício. Da conversão do cobrador de impostos, Mateus era um cobrador de impostos desonesto, movido pela ganância. No entanto, quando Jesus o chamou para segui-lo, ele deixou tudo para trás e se tornou um discípulo fiel. Missão na Etiópia e Pérsia. De Mateus pregou nas terras distantes da Etiópia e da Pérsia, compartilhando a mensagem de Cristo com coragem e determinação. Martírio. A tradição sugere que Mateus enfrentou o martírio. Diferentes relatos mencionam sua morte por espada ou machado. O martirológio romano oficial da Igreja Católica sugere que ele foi martirizado na Etiópia. A vida de Mateus nos ensina sobre redenção, serviço e a importância de seguir a Cristo, independentemente do passado. Número 8. A jornada de Tiago, filho de Alfeu, o menos documentado. Tiago, filho de Alfeu, é um dos apóstolos menos mencionados no Novo Testamento, mas sua história é repleta de significado. Um dos 12, e Tiago, o menor, faz parte do seleto grupo dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Ele testemunhou os ensinamentos e milagres do Mestre durante 3 anos de convivência. Pregação na Palestina e no Egito. Tiago pregou na Palestina e no Egito, compartilhando a mensagem de Cristo com coragem e devoção. Embora o livro de Atos e as Epístolas não descrevam detalhadamente seu ministério, ele teria sido um dos líderes importantes da igreja primitiva. Morte. A tradição sugere que Tiago, filho de Alfeu, enfrentou o martírio. Embora menos documentada, acredita-se que ele tenha sido apedrejado ou espancado até a morte, permanecendo fiel à sua fé. A vida de Tiago, o menor, nos ensina sobre perseverança e compromisso, mesmo quando a história não registra todos os detalhes. Número 9. A jornada de Judas Tadeu. O leal Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu ou Tadeu, foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Sua história é repleta de fé, coragem e sacrifício. Chamado para a missão, Judas Tadeu respondeu ao chamado de Jesus e dedicou sua vida à pregação do Evangelho. Ele viajou para a Mesopotâmia, compartilhando a mensagem de Cristo com fervor e determinação. Martírio com Simão, o Zelote. A tradição relata que Judas Tadeu enfrentou o martírio na Pérsia. Junto com Simão, o Zelote, ele foi martirizado por uma multidão enfurecida, instigada por sacerdotes zoroastristas. Uma machadada na cabeça selou seu compromisso com a fé. A vida de Judas Tadeu nos inspira a permanecer leais aos princípios que defendemos, mesmo diante das adversidades. Número 10. A jornada de Simão, o Zelote. O revolucionário Simão, o Zelote, é um dos apóstolos mais obscuros.
Embora seu papel nos evangelhos seja discreto, sua história é repleta de significado. Chamado para a missão, Simão viveu ao lado de Jesus por cerca de 3 anos, testemunhando milagres e ouvindo seus ensinamentos. Ele viu inúmeras demonstrações da divindade de Jesus. Pregação na Pérsia. Simão, corajoso e apaixonado, pregou na Pérsia, compartilhando a mensagem de Cristo com fervor e determinação. Martírio enigmático, a tradição diverge sobre sua morte. Alguns relatam que ele foi crucificado, enquanto outros afirmam que foi cerrado ao meio por sua fé. Independentemente do método, Simão, o Zelote, permanece como um símbolo de compromisso e revolução espiritual. Que sua jornada inspire a todos nós a sermos revolucionários na fé, mesmo diante das adversidades. Número 11, Martírio de Tomé. Numa jornada de fé e coragem, há 2000 anos, nas terras distantes da Índia, o apóstolo Tomé enfrentou seu destino com fé inabalável e coragem. Sua história transcendeu os séculos, inspirando gerações de crentes. Tomé, também conhecido como o Dídimo, o gêmeo, caminhou ao lado de Jesus durante sua jornada terrena. Sua personalidade era marcada por extremos, ora pessimista, ora devoto fervoroso. No entanto, sua fé nunca vacilou. Foi em Madras, na cidade indiana, que Tomé encontrou seu martírio. O rei de Milapura, incomodado com a pregação do apóstolo, ordenou sua prisão. Tomé, enquanto orava, foi atingido por flechas lançadas por hindus. Seu corpo tombou, mas seu legado missionário permaneceu inabalável. O Monte São Tomé e a Catedral de São Tomé em Madras são considerados o local de seu sepultamento. Ali, sua memória ecoa através dos séculos, lembrando-nos da força da fé e da coragem diante da adversidade. Tomé, o duvidoso, tornou-se um exemplo de perseverança e sacrifício. Sua morte não foi em vão, ela ecoa como um chamado para todos nós a acreditar, mesmo quando as flechas da dúvida nos cercam. Número 12, Jornada de Judas Iscariotes, o traidor e a busca pela redenção. Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, é uma figura trágica e complexa. Sua história nos ensina sobre as escolhas que moldam nossas vidas. O discípulo traiçoeiro, Judas acompanhou Jesus durante seu ministério, testemunhando milagres e ouvindo seus ensinamentos. No entanto, sua ganância e traição o levaram a um caminho sombrio. A traição e o beijo. No jardim do Getsemane, Judas entregou Jesus aos líderes religiosos por 30 moedas de prata. Seu beijo traiçoeiro selou o destino do Mestre. O remorso e a redenção. Após a crucificação, Judas se arrependeu profundamente. Ele devolveu o dinheiro e enforcou-se, atormentado pela culpa. Sua morte é um lembrete da importância da redenção e da busca pelo perdão divino. A mensagem de Judas, da história de Judas, nos alerta sobre as consequências de nossas escolhas e nos lembra que a misericórdia e a graça estão sempre disponíveis para aqueles que se arrependem. Que possamos aprender com Judas e buscar a redenção em nossas próprias jornadas espirituais.